Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o terceiro princípio da termodinâmica. Bom, a gente viu no vídeo passado que a entropia, como função da temperatura e pressão, mais precisamente a diferencial dessa entropia em termos de T e P ficava na forma ds igual a Cp sobre T dt menos alfa V dp. Se a pressão é constante, então ts igual a Cp sobre T dt. Bom, vamos pensar aí na transformação de um sólido de 0 Kelvin até uma temperatura T, menor que a temperatura de fusão, tá? Então, como que vai ficar? Eu vou escrever isso, é melhor para uma transformação de um sólido de 0 Kelvin até T com T menor que a temperatura de fusão desse sólido, tá bom? Como que se calcula então a variação de entropia? É claro que a gente tem que integrar essa diferencial aí. Então vamos fazer isso, né? Vamos pôr aí pressão constante, tá bom, gente? Fica ds. Só que agora a gente não vai supor que Cp que a gente possa tirar da integral, não. Vamos manter ele aqui dentro da integral, né? Isso aqui vai de 0 Kelvin até uma temperatura T. Então fica aqui Cp sobre T dt, tá bom? Esse ΔS aqui, a gente pode abrir ele, né? Na verdade isso aqui é um S na temperatura T menos um S na temperatura zero. E vamos passar esse S na temperatura zero para o lado direito da igualdade. Então fica S na temperatura T é igual a S na temperatura zero mais essa integral. Cp sobre T dt. O que acontece aqui, gente? Esse Cp sobre T, eu mencionei para vocês que esse valor aqui, ele é sempre maior que zero. Tá bom? É sempre maior que zero. O que isso implica? Que à medida que a temperatura aumenta, a entropia sempre aumenta, tá? Vai sempre aumentando. Então, se a temperatura diminui até o zero absoluto, né, em zero absoluto, o que acontece? A entropia em zero absoluto, ela é mínima, tá bom? Porque esse Cp ele é sempre menor que zero. Se fosse maior que zero, poderia acontecer de eu abaixar a temperatura e a entropia começar a aumentar, mas não. Como ele é maior que zero, a entropia sempre diminui. E em 0 Kelvin, que é o mínimo de temperatura que se pode ter, a entropia em 0 Kelvin é mínima. Tá bom? Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Assim, gente, é bom escrever só para ter o registro, né? Qualquer coisa vocês adiantam o vídeo aí. Como Cp sobre T é maior que zero, a entropia cresce com o aumento de T. Aumento de T.
Portanto, S em 0 Kelvin é o mínimo de entropia. Tá bom? Em 1913, Planck sugeriu que S em 0 Kelvin fosse zero para toda substância pura e perfeitamente cristalina. Para toda substância. Eu estou correndo, gente, para não ficar muito espaço sem ter fala, tá? Então, às vezes a letra fica ruim, tá? Mas vocês acompanham no áudio. Fosse zero para toda substância pura e perfeitamente cristalina. Este é o terceiro princípio da termodinâmica. Então, qual é o terceiro princípio da termodinâmica, segundo Planck? A entropia para toda substância pura e perfeitamente cristalina, no zero absoluto, é zero. Tá bom? Então, de forma matemática, S em 0 Kelvin é igual a 0 Joule por Kelvin. Tá, outra coisa que eu não cheguei a mencionar, gente, a unidade de entropia é Joule por Kelvin. Tá? Por causa lá da definição de entropia, né, é dQ sobre T. Então, aqui em cima é calor, que é a unidade de Joule, e dividido pela temperatura. Não é Kelvin. Então, sempre a unidade é Joule por Kelvin de entropia. Tá bom? Entenderam aí o terceiro princípio da termodinâmica? Bom, por exemplo, quando a gente calcula variação de entalpia, a gente sempre variação de entalpia, variação de energia interna, a gente sempre fala de variações, né? A gente não pode falar de um valor absoluto para entalpia ou para energia interna, porque a gente tem que definir uma referência, tá bom? Mas aqui não, aqui como está definido que a entropia no zero absoluto é zero, a gente pode falar em termos absoluto quando se fala de valores de entropia, né? A gente não vai falar variação de entropia, pode até falar de variação de entropia, tá? Mas na verdade é possível falar o valor absoluto da entropia e não sempre uma variação quando ocorre os casos da entalpia e energia interna, tá? Qualquer coisa, vocês perguntam aí no comentário se tiver dúvida. Bom, se P, vamos usar essa canetinha aqui. Se a pressão é de um bar, a entropia para uma dada temperatura e pressão, a entropia ela depende da temperatura e pressão, tá bom? Mas se a pressão é um bar, a gente não precisa colocar esse P aqui. A gente simplesmente escreve S com o símbolo aqui um círculo em cima,
tá bom? E fica a entropia em termos de temperatura, e significa que aquela entropia está sendo calculada na pressão padrão, tá? Então, aqui, olha, eu estou falando agora não de variações de entropia, mas da entropia absoluta. Eu vou fazer um exemplo aqui de como a gente pode calcular a entropia, por exemplo, até um sólido se transformar num gás a uma dada temperatura. Então vamos imaginar esse processo aqui, olha. Sólido. Vamos pegar ele aqui a 0 Kelvin. Na pressão padrão, tá bom? A gente vai levar ele até a temperatura de fusão desse sólido. Também, é claro, vai ser tudo na pressão padrão. Então a gente está aquecendo o sólido. Aí, nesse momento, olha, a partir na hora que ele chega na temperatura de fusão, ele vai começar a se fundir. Então, vamos levar aqui o sólido até o estado completamente líquido na temperatura de fusão, na pressão padrão também. Tá, eu vou continuar a setinha aqui embaixo, ó, porque não vai caber. Tá? E esse líquido aqui, na temperatura de fusão, vamos levar ele até a temperatura de ebulição. Líquido até a temperatura de ebulição, na pressão padrão. O líquido, vamos pegar esse líquido e vamos fazer o processo de ebulição, né? Transformar o líquido em um gás. Então, temperatura de ebulição. Então, aqui é a transformação do líquido em gás, tá? Ebulição ou vaporização. E agora a gente leva o gás até a temperatura T maior que a temperatura de ebulição. T maior que T de ebulição. A pressão padrão. Então, como que se calcula a entropia para todo esse processo aí? Do sólido até o gás. Bom, vamos fazer aqui o que a gente já sabe, né? Vamos calcular aqui a entropia. Para o gás na temperatura T, na pressão padrão, a gente olha para esse primeiro processo, ó, do sólido até a temperatura de fusão. Então ele não está fundindo ainda, gente. Ele está apenas aquecendo. Como ele está aquecendo, a gente faz a integral de 0 até a temperatura de fusão. Tá certo? Fusão integral de quem? Cp sobre T dt. Legal? E agora sim, a gente olhou para esse processo aqui, vamos olhar para a segunda etapa aqui, ó. A fusão do sólido. Para isso, gente, a gente olha lá que a gente já viu, para calcular a variação de entropia de transição, no caso aqui a fusão, a gente usa ΔH de fusão padrão sobre a temperatura de fusão. Tá? Então fundimos aí o sólido. Vamos pegar o líquido e vamos aquecer o líquido até a temperatura de ebulição. Então fica temperatura de fusão até a temperatura de ebulição
CPT sobre T dt, né? Tem que integrar de novo. Tá? Então o gás, o líquido, ele chegou na temperatura de ebulição, agora ele começa a ebulir numa temperatura constante, né? Começa a ocorrer a vaporização. Então aqui, olha, vou ter que colocar um ΔH de ebulição. Ah, é uma variação de entropia de transição de fase. A gente viu que a gente calcula dessa forma. ΔH sobre a temperatura de ebulição. Tá? Então a gente está aqui, ó, nesse trecho aqui. Agora o último trecho é pegar o gás, né? O líquido se transformou totalmente em gás. Agora a gente tem que pegar o gás na temperatura de ebulição e levar até a temperatura T. Então a gente integra de novo. T de ebulição até a temperatura T, Cp sobre T dt. Tá, então esse aí é o caminho para calcular a variação de entropia desde o sólido até o gás numa temperatura T. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu queria falar do terceiro princípio da termodinâmica e dar esse exemplo aí. E também mencionar que agora a gente fala de entropia em termos absolutos, né? Não preciso falar de variações. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tá bom? Estamos quase acabando esse tópico aí de termodinâmica. Falta só cálculos de variação de entropia nas reações químicas e variação de entropia de reação. Variação de entropia em reações químicas. Falta isso. Tá? Se gostou do conteúdo, por favor, deixa um like para me manter motivado aí, tá? Existe sempre um trabalho para fazer todas essas passagens e deixar bem claro para que quem estiver vendo o vídeo consiga entender minimamente, né? Claro que tem alguns pré-requisitos, mas o intuito aqui é fazer o mais simples possível, mas sem perder o rigor, tá bom? Então, por favor, deem um like para ajudar o canal e se inscreva no canal se vocês tiverem interesse aí no conteúdo. Até mais, gente.